Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Que bom que estamos mais um dia na presença do nosso Deus. Eu confesso que eu já ministrei várias vezes nesse texto, mas eu nunca fui tão afetado como dessa vez. Quando o pastor Mateus falou que a atmosfera é mesmo de contrição, parece que nosso coração acompanha o processo, eu senti isso na pele, de fato. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. Mateus 26, a partir do verso de número 36. Conforme você encontrar, peço que você se coloque de pé mais uma vez em reverência à santa palavra do Senhor. Mateus 26, a partir do versículo de número 36. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. 37. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. 41. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 45. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Até aqui. Poder sentar, meus irmãos, fique à vontade. O que é angústia? É uma pergunta que ficou no meu coração esses dias. O que é angústia? Essa indagação, ela vem atravessando gerações, inquietando toda sorte de estudiosos das mais diversas áreas que nós temos. Filosoficamente falando, trata-se de uma condição existencial. Tem a ver com uma maneira de estar ou de existir nesse mundo. Biblicamente, revela a ferida do pecado em nossas almas. Santo Agostinho, por exemplo, entendia que a angústia é esse sentimento que revela o fato de que nossa alma tem fome e sede de Deus. Ele compreendia a angústia como essa percepção de que nos falta a presença de Deus, por isso nós precisamos de Deus, nós queremos Deus, e muitas vezes por causa do pecado vamos tentando fazer isso, tateando no escuro e encontrando outros deuses que não são Deus, que não é Deus de fato. Se nós temos uma visão mais analítica, mais clínica da coisa, a angústia ela tem muito a ver com aquilo que me falta
mas ao mesmo tempo aparece de forma inquietante e que eu não sei nomear isso. Nenhuma dessas possíveis definições de angústia pode definir a angústia de Cristo. Quando pensamos na angústia de Cristo, nós estamos pensando em uma coisa completamente única, profundamente única, e que nenhum tipo de descrição filosófica, nenhum tipo de descrição existencial, nenhum tipo de descrição pode, de fato, dizer, descrever, afirmar, falar com profundidade ou amplitude o que é a angústia de Jesus, porque somente Ele foi capaz de viver e sentir essa angústia. Olhando para a angústia de Jesus e em resposta a isso olhar para a nossa angústia, é perceber que a nossa angústia é uma das coisas mais superficiais que possa existir. Esse buraco imenso que muitas vezes nos toma perto da angústia de Cristo não passa de apenas um grãozinho de areia quando se trata do sofrimento humano. Mas vamos entender um pouco do contexto disso aqui. Era o primeiro dia de festa de pães asmos. E havia um clima de celebração, havia uma alegria. Para o judeu era uma data muito importante. Guardavam memórias afetivas profundas e eles estavam, mais um dia, mais um ano, reunidos para festejar, para se alegrar, para estar à mesa, fazer uma refeição. E, segundo a tradição judaica, ficavam ali, viravam à noite, faziam uma vigília, conversando e falando de como Deus é maravilhoso, de como Deus é tremendo, relembrando como Deus cuidou do seu povo na travessia do deserto. Só que, de repente, Jesus, como se jogasse um balde de água fria nessa reunião, ele solta a seguinte frase. Se você voltar um pouco as páginas da sua Bíblia, isso vai estar lá no versículo de número 21, que diz assim: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Irmão, pensa nisso. Você está celebrando um momento importante, todo mundo está muito feliz. Como é constrangedor, não é? Você está num momento muito feliz, muito alegre, e de repente alguém joga uma frase muito pesada no ambiente. Jesus faz isso. Ele simplesmente diz isso. Ele diz: um de vocês é o meu traidor. Um de vocês vai me trair. Há uma frase que diz assim: nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Muito semelhante ao que Jesus diz, que a boca fala do que está cheio o coração. Judas, imediatamente, ao ouvir essa frase, Jesus não apontou para ninguém. Jesus não disse: você, Judas, me traiu. Jesus não disse: Pedro, foi você. Jesus não apontou para ninguém. A angústia dessa experiência foi tão profunda que Pedro abre a boca e diz: Senhor, por acaso sou eu? E a resposta de Cristo é: você disse. Você mesmo falou. Você mesmo respondeu. Porém, o que Mateus não narra aqui, isso está escrito lá em João, foi que esse mesmo Judas, esse Judas que fez um plano, arquitetou um plano contra Jesus. E, irmãos, eu não quero entrar aqui nessa questão de por que Judas fez isso. Existem alguns caminhos, algumas teorias, A verdade é que Judas estava com o coração tomado pelo diabo. A Bíblia diz isso, que Satanás tomou o coração de Judas e Judas traz Jesus. Judas concretiza o seu maligno plano contra Jesus. A verdade é que ele estava corrompido por um coração completamente distante do real plano de redenção. O que me deixa constrangido é o fato de que foi esse Judas que Jesus lavou os pés. Jesus olha nos olhos desse Judas, esse traidor, e lava os seus pés.
Jesus aceita que este Judas, este traidor, sente à mesa. Mesa que para judeu isso significava muita coisa, significava intimidade, amizade. Se naquela época, primeiro século, um judeu te convidasse para comer com ele, certamente uma aliança estava sendo estabelecida ali. E Jesus já sabia de tudo. E ali está Judas à mesa. Provavelmente João sentava à direita de Jesus, Judas sentava à esquerda de Jesus. Ali, naquele lugar de intimidade. Só que nós também acabamos por esquecer da seguinte questão. Não foi só Judas que teve os pés lavados, mas todos os outros discípulos. Pés que daqui a algumas horas correriam para longe de Jesus. Fugiriam da presença de Jesus. Jesus lava os pés que daqui a algumas horas estariam sujos de terra, de lama, de poeira. Como que se denunciasse covardes correndo ao ter que estar com seu mestre. Depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, comer com eles, instituir a ceia e ter que ouvir as besteiras ditas por Pedro, irmão. Pedro vira para ele e diz, que nada, Jesus. Jamais ninguém vai pegar o Senhor, ninguém vai maltratar o Senhor. Eu morro no teu lugar. E ele sai fazendo juras de amor para o Cristo que ele dizia que amava. E aí Jesus, então, sufocado por esse ambiente, por essa angústia, ele vai para o Getsêmani. E agora me permita falar sobre essa angústia, que muito revela sobre Cristo, mas eu peço que, ao olharmos para esses versículos que nós fizemos a leitura, mas vamos olhar com mais calma. Irmão, em nome de Jesus, você está pisando em um solo santo. E com muito temor e tremor, nós iremos pensar, não é sobre a sua angústia, sobre a minha angústia, sobre a angústia desse mundo, sobre a angústia dos povos, é sobre a angústia de Deus. O Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo vivo. Esse texto que nós lemos revela para nós algumas coisas acerca dessa angústia. A primeira é, a angústia de Jesus revela a realidade da sua humanidade. Veja novamente o versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, por volta das 22, 23 horas da noite, provavelmente, Jesus foi para um local onde se produziam óleos de azeite, chamado Prensa de Olivas, próximo ao Monte das Oliveiras, em um grande bosque, com bastante espaço para a oração. Então, intencionalmente, Jesus vai para aquele lugar para orar e leva seus discípulos. Verso 37. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Irmãos, é desconcertante isso aqui. Porque nós temos aqui o Cristo que andou sobre o mar. Nós temos aqui o Cristo que diz, vento, mar, aquieta-te, aquieta-te, pare agora, imediatamente. E tudo parou, e tudo foi bonança. Nós estamos diante do Cristo que no decorrer de todo o seu ministério expulsou demônios no poder da sua palavra. Quando havia vários místicos judeus que faziam várias rezas, se utilizavam de várias ervas, de várias técnicas para tentar expulsar, exorcizar demônios. Jesus dizia, cala-te, e o inferno se calava. Jesus dizia, saia, e imediatamente qualquer espírito imundo saía. Agora, estamos diante de um Cristo que está espremido em muita tristeza e muita angústia. Verso 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Nós não estamos falando de uma tristeza qualquer. Nós não estamos falando de uma tristeza por conta de uma decepção ou uma tristeza por falta de vitaminas. Nós estamos falando de uma tristeza que faz com que o coração de Jesus seja tomado por uma sensação de morte. Nós estamos falando de uma tristeza que talvez eu e você não suportaríamos.
Alguns estudiosos dizem que o que Jesus está dizendo aqui é basicamente aquela tristeza que faz com que muitas pessoas coloquem uma corda no pescoço e dê cabo de sua vida. Jesus estava a ponto de morte. Não era uma tristeza qualquer. Agora o que mais me chama a atenção é que Jesus está com os seus aprendizes, seus discípulos, seus alunos. E ele, de um jeito profundamente humano, se vulnerabiliza e diz: eu estou muito triste. A minha alma está triste a ponto de morte. E Jesus, com seus amigos, chama eles para orar, irmãos. Não é isso que crente faz? Você está mal? Você está angustiado? Você está triste? Pelo menos era para ser assim. Crente está triste, chama outro para orar. É o natural. E você espera que esse seu irmão em Cristo, que diz que é seu amigo, que toma cafezinho com você no domingo de manhã, você espera que esse irmão vai orar com você, que esse irmão vai ombrear com você, que esse irmão vai guerrear com você. O que nós temos aqui? Homens fracos que não conseguem segurar o sono. O momento ímpar. Talvez Jesus nunca se vulnerabilizou tanto assim para os discípulos. Imagine isso. Jesus nunca demonstrou tanta fragilidade assim para esses discípulos, e pela primeira vez Jesus faz isso. E a resposta desses discípulos não é a que provavelmente você esperaria do teu irmão em Cristo. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, ele disse: meu Pai, se possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, Jesus demonstra a sua humanidade não apenas por meio da expressão da sua tristeza e da angústia. Ele demonstra a sua humanidade aqui por meio da oração, com 3 coisas importantes. Ele se curva. Irmão, isso é muito paradoxal. Falar como a juventude, isso buga a cabeça. Nós estamos falando do Deus encarnado, o Verbo vivo. Ele se prostra. Sobre o rosto significa que ele colocou o rosto no pó. Eu não estou falando, irmão, de orar sentadinho. Ele se prostra e coloca o rosto dele na terra. Enquanto ele ora, ele respira pó, terra, chão. Ele se prostra. Ele vai para o chão da angústia. Em segundo lugar, ele faz um pedido. Profundamente constrangedor, irmãos, o pedido de Jesus. Meu Deus, o Jesus que mais na frente diz assim: olha, se eu quisesse eu pedia legiões de anjos e eles me livrariam aqui. O Cristo poderoso, o Cristo Senhor, que viu Satanás cair como um raio, esse Cristo agora, ele faz um pedido, não é de desistência. Nesse momento Jesus não estava pensando em desistir de nos salvar. Nesse momento Jesus não estava pensando em não cumprir o plano dele. Nesse momento, de forma muito humana e vulnerável, Jesus sente uma aflição profunda. Porque ele sabia o cálice de humilhação e principalmente o cálice da ira de Deus que ele iria tomar. Está aí um tema que falamos pouco, a ira de Deus. A ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus, ela é perigosíssima porque ela é muito justa. Não há nada que passe. Não há nada, não há um juiz, ele pode aplicar uma sentença muito ruim, muito falha, não justa, mas Deus não. Deus é completamente justo, ele olha para a nossa alma de forma muito transparente, não há nada em nós que está distante do olhar do Senhor. Salmo 139 diz que eu nem pensei, eu nem falei ainda. Talvez o que eu tenho a dizer ainda está sendo um processo de formação neural dentro de mim e ele já sabe o que eu vou dizer. A ira desse Deus é uma ira que estremece montes. Nada nesse mundo de tão ruim é tão terrível como a ira de Deus. Se você talvez imaginasse a pior de todas as torturas que se pode viver, isso não é nem a unha da ira de Deus.
se você pensasse o pior de todos os tormentos, isso ainda seria só uma sombra. A ira de Deus é o que nem eu e você somos capazes de suportar. Jesus vivencia a realidade da ira de Deus na cruz do Calvário. E ele sabia que isso ia acontecer. E o pior de tudo, ele sabia que lá na cruz do Calvário Jesus iria viver, ele iria viver o que eu e você nunca vivemos. O que eu e você nunca vivemos. Certamente, talvez, eu não sei, alguém aqui enfrenta desafios depressivos, alguém aqui já sofreu com muita solidão, mas ninguém aqui pode dizer assim: houve um momento da minha vida em que a presença de Deus não esteve presente. No sentido de que, não falo da presença do Senhor, a presença regeneradora. Em algum momento você não foi regenerado. Em algum momento você não estava salvo. Em algum momento você não andava com Deus. Mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. E o Deus onipresente está em todos os lugares. Pastor, Deus está no lugar mais imundo, mais promíscuo do mundo? Está. Porque lá, no juízo final, cada uma dessas coisas serão ditas abertamente pelos lábios de Deus. Porque Ele tudo vê. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Nada foge da presença de Deus. Ninguém aqui, de mim, daqui do altar que estou pregando, ao último apoiador que está aqui, ninguém vivenciou a solidão e a angústia que Cristo estava prestes a vivenciar na cruz do Calvário. Ali na cruz, ele não está sozinho somente humanamente, no sentido de não ter os discípulos, mas ele sabia que lá na cruz, aquele brado que ele deu não era uma não ia ser uma encenação. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então esse filme passa na mente de Jesus. Jesus disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, irmãos, Jesus, em sua plena humanidade, ele se submete completamente ao Pai. Ele diz: Senhor, mas não seja feita a minha vontade. Que não seja feita a minha vontade, que está imersa em muita dor, angústia, sofrimento, que está imersa em muito desespero, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que tem 3 características. Quem vai lembrar disso? Ela é boa, perfeita e agradável. Mas nós só lembramos dessas 3 características quando estamos vivendo algo que é muito bom para nós. Perfeito para a gente e agradável. Mas é aqui na amargura do Getsemane que Jesus está dizendo: eu quero a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Meus irmãos, a humanidade de Jesus não reduziu a identidade de Jesus a isso. A identidade de Jesus não ficou reduzida a essa dor, não ficou reduzida a essa angústia. Pelo contrário, lá no batismo, Jesus ouve quem ele é. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Lá no deserto, diante de Satanás, Jesus também prova ser o Filho de Deus por no deserto vencer quem Adão não conseguiu vencer no jardim. E agora, mais uma vez, Jesus está em um campo de batalha. E mais uma vez, ao se submeter ao Pai, ele está dizendo: eu sou o Filho amado em quem meu Pai tem prazer. Uma segunda verdade dessa história é que a angústia de Jesus revela a realidade da sua divindade. Essa angústia não só revela a humanidade de Jesus, mas ela também, ao mesmo tempo, isso que é belo em Deus, em Cristo, revela a sua divindade. O Getsemane foi o estopim de uma angústia que começou, irmãos, na entrada de Jerusalém, quando ele estava entrando montado em um jumento. Veja, na entrada de Jerusalém, Cristo foi ovacionado, louvado pelos mesmos que dias depois gritaria: crucifica-o. Os mesmos que estavam gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, seriam os mesmos que mais adiante gritaria: crucifica-o.
Crucifica este miserável. Não queremos ele aqui em Israel. Logo em seguida, Jesus ele lava os pés velozes que correriam para longe dele. Nós estamos fazendo aqui uma cronologia da angústia de Jesus. Essa angústia ela foi aumentando até chegar no Getsemane. A angústia de ouvir bocas louvando, as mesmas bocas que mais na frente iria pedir para ele ser crucificado, iria gritar para ele ser crucificado, pés que correriam velozes para longe dele. Ele senta à mesa com o seu traidor e Jesus em nenhum momento finge, ele não é hipócrita, ele não finge sentimento por Judas. Quando Jesus chama Judas de amigo, ele não está simulando, é verdade o que ele está dizendo, é verdade o que ele está sentindo. Mesmo sabendo que Pedro não o ouviria, ele faz questão de olhar nos olhos de Pedro e avisar para ele: Pedro, você vai cair. Você vai cair. Irmão, Jesus estava carregando sobre os ombros dele os pecados de Jerusalém, dos seus 12 discípulos e mais tarde de toda a humanidade na cruz. Jesus estava em um lugar, Getsemane, que significa prensa. Jesus estava sendo prensado, esmagado. Apesar de toda a hipocrisia judaica, apesar de toda a arrogância pedrina, eu morro no seu lugar, e de toda a mentira de Judas, comendo como se nada tivesse acontecendo, de toda a covardia coletiva dos discípulos, correndo enquanto os soldados chegam, Jesus amou cada um deles com amor profundo, leal e eterno. Irmão, esse amor só pode ser celestial. Porque basta você fazer um filme, faça um filme. Volte atrás e lembre de todos aqueles que feriram muito você. Volte atrás. Pense em alguém que já te prejudicou muito. Volte o filme da sua vida e se lembre de todos os episódios que você teve nojo do ser humano. Pois é. O coração de Jesus nem balançou, irmão. Porque o coração de Jesus é amor puro, é amor perfeito, é amor eterno, é amor sobrenatural. Certa feita eu estava lendo uma obra antiga e eu caí na gaitada. Sabe aquela hora que você percebe que o ímpio é muito tolo, irmão? E assim, a gente também olha para nós, né? Rapaz, eu estou sorrindo aqui que o ímpio é muito tolo, mas... O famoso Freud, ele escreve O Mal-Estar da Civilização. E nessa obra, ele fala assim, que amar o próximo, essa coisa de amar o próximo como a si mesmo, é ilusão, é irreal. Não é possível. E, inclusive, é profundamente injusto, é irrealista. Essa história de amar o outro como eu me amo, amar o meu inimigo, inclusive é contrário à natureza humana. E é injusto para aqueles que merecem amor. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus! É aqui onde a gente dá aquele estralo e percebe que o ímpio, o descrente, o filósofo, o psicanalista, o humanista não compreende esse amor, porque esse amor é do céu. Esse amor é sobrenatural. Realmente esse amor só pode ser espiritual para fazer com que alguém olhe nos olhos de alguém que matou a própria filha e dizer, eu te perdoo com o amor pelo qual eu fui amado. Isso não ser nenhum tipo de mecanismo de defesa, mas amor verdadeiro que explode no peito. Meu irmão, que amor é esse? Pense em você. Pense na sua vida. Pense em todas as promessas que você já fez para Deus. Eu acho hilário quando nós fazemos promessas para Deus, irmão. Meu Deus, é muito tolo isso. Mas nós vivemos fazendo promessas. Pense em tudo isso, irmão. E mesmo assim, somos amados com amor sobrenatural, que enlouquece aqueles que tentam entender a natureza humana.
Somos amados por um amor profundo. Versículo 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, aquela era uma noite sombria, turva, difícil, mas Cristo, mesmo em meio a tanta angústia, dor e escuridão, amou seus discípulos, ensinando-os a perseverar. Você pensa nisso? É como se Jesus tivesse colocado no bolso dele a agonia da alma dele. Ele diz: meu Deus do céu, já imaginou Jesus? Quando eu penso que eu não vou ensinar, eu vou ter que ensinar. Jesus pega a dor dele por algum instante, olha para aquelas criaturas dormindo e roncando em pleno relento de Jerusalém, e ele: meu Deus, vocês não conseguem nem orar comigo. Eu estou prestes a ir para a cruz. Vocês não conseguem orar comigo. Eu estive 3 anos completamente dedicados a vocês e vocês não conseguem dedicar algumas horas de oração. Meu irmão, a maior evidência da divindade de Jesus nesse texto é o seu amor. É o seu amor. Capaz de carregar nos ombros discípulos fracos que deveriam estar orando, clamando e perseverando. Jesus conhece e suporta nossas fraquezas e continua nos ensinando e insistindo para que sejamos fortes. Terceira e última verdade que eu percebo nesse texto em relação à angústia de Jesus é que a angústia de Jesus revela o quão fracos, pecadores e necessitados nós somos. Então percebemos aqui que Jesus é profundamente homem, profundamente Deus, e nós somos profundamente fracos. E nós somos profundamente necessitados. E nós somos profundamente vulneráveis. O contexto maior, até chegar nesse texto que estamos meditando, mostra pecadores e seus pecados diante de Cristo. Por exemplo, os comerciantes no templo. Um pecado de profanação à adoração. Os religiosos, dureza de coração. Os discípulos, rejeição ao Cristo verdadeiro. Repito, rejeição ao Cristo verdadeiro. Não era esse Cristo chorando no Getsêmani que eles esperavam. Não era esse Cristo dizendo: eu vou ser preso, e Judas: como assim? Não, eu estou esperando que ele puxe espada, arranque a cabeça do imperador e assuma total domínio sobre Israel e faça de Israel o centro do mundo. Não é esse Cristo que esses discípulos esperavam. Não era esse. Nós estamos diante da expressão viva do quanto o homem necessita da graça, irmãos. Agora, sabe o que é interessante? É que nós olhamos para esses pecados aqui. Para esses pecados. A dureza dos fariseus e saduceus. Olhamos para os comerciantes fazendo comércio no templo. Olhando para os discípulos fugindo. Olhamos para Judas traindo. E ficamos assim, chateados com essa situação, né, irmãos? Pois é. Provavelmente se eu estivesse lá, irmãos, eu estaria na multidão gritando: crucificam. Provavelmente se estivéssemos lá, nós planejaríamos melhor o plano de Judas. Provavelmente se estivéssemos lá, nós seríamos os primeiros a tentar tirar o mal-estar de Israel chamado Jesus de Nazaré. Diariamente nós somos tentados a sermos tudo isso e mais um pouco do que estamos vendo aqui. Mas quando não somos isso, quando o pastor... Às vezes eu tenho momentos que o meu coração não é duro. Às vezes eu tenho momentos que eu não quero trair Jesus. Meu coração não fica tramando maneiras de trair Jesus. Quando isso acontece, é só Jesus voltando outra vez para me acordar e acordar você do sono que estamos. É só Ele dizendo: acorda, você está dormindo outra vez. Desperta, você está dormindo outra vez. E eu quero concluir, irmãos, fazendo 2 rápidas aplicações gerais disso tudo que nós estamos vendo, mas uma convocação e um apelo também.
Em primeiro lugar, irmãos, não só os milagres e os triunfos de Jesus revelam o Deus homem, o homem Deus que ele é. Nós temos um texto onde a sua angústia, sua vulnerabilidade, o seu medo e sua aflição revela o Deus poderoso que ele é. Revela o Deus majestoso que ele é. Por isso, em meio às nossas angústias, nós podemos descansar na certeza de que temos um Cristo vivo, que experimentou o ápice da angústia. Logo, a minha angústia nada é para ele, portanto, nele eu posso encontrar segurança viva e eterna. Se por um lado esse texto revela a divindade e a humanidade de Cristo, irmão, em plena perfeição, também nos revela o quão orgulhosos, duros e fracos nós somos. Por isso o convite que eu quero fazer a você nessa noite, meu irmão, é um convite de reconhecimento de que nós somos exatamente toda essa feiura humana apresentada nesse texto. De que nós somos exatamente tudo isso que foi apresentado no texto. E de que Jesus é para nós tudo isso que esse texto revelou. Talvez você lute contra um coração endurecido. Talvez você experimentou no decorrer da tua vida traumas terríveis que fizeram com que teu coração se tornasse como pedra. Talvez você já experimentou tantas experiências terríveis nessa vida que fazem com que você tenha algum tipo de pecado como escudo. O pecado como seu guardião. Talvez chama isso até de autenticidade. É porque eu sou uma pessoa autêntica. Talvez você só não tenha domínio próprio. E usa isso como um escudo. Talvez, meu irmão, você se pega no culto de domingo levantando as mãos e cantando: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. E na segunda-feira, ao chegar no trabalho, você percebe mais uma vez o teu coração tramando esquemas e planos para negar ou trair Jesus outra vez. Eu não sei, meu irmão, o que o Espírito descortina hoje em teu coração. Mas o que eu sei é que o Cristo da angústia está nesse lugar. E ele penetra lugares onde ninguém mais pode penetrar. Se possível, curve a tua cabeça. Faça uma oração, você e o Senhor agora, uma oração silenciosa. Mas só permita que a verdade desse Cristo que se angustia comece a adentrar os lugares mais profundos de tuas angústias também. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Senhor, nós somos dos que dormem muitas vezes. Sim, Senhor, muitas vezes nossos pés são velozes para fugir dos confrontos do Senhor. Quando não queremos olhar, Senhor, para uma verdade que é escandalosa para nós, que nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade, nós fugimos com os mesmos pés que o Senhor lavou. Senhor, muitas vezes, Pai, nossos corações são criativos para o pecado. Usando de uma graça, a graça da criatividade, Senhor, a bênção de sermos criativos, usando desta bênção
para encontrar meios de nos enganarmos, encontrar meios de permanecermos em nossas mentiras, em nossos pecados, em nossas iniquidades. Muitas vezes, diante de circunstâncias duras, nós dizemos: não, Senhor, não conhecemos este Jesus. Mas, Senhor, se revele a nós mais uma vez. E nos acorda de novo, Jesus. Acorde-nos quantas vezes for necessário, mas não nos deixe ir. Desperta-nos quantas vezes for necessário, mas não nos permita ficar longe de Ti. Ó Senhor, amarra-nos em Teu amor. E quando nossos corações, Pai, estiverem revoltos, que Tuas gotas misturadas, Tuas gotas de suor misturadas com sangue, as do Getsêmani, gotejem sobre nós e nos traga vida, e nos traga vida. Perdoe-nos, Jesus, e obrigado pela Tua santa e bondosa angústia. Amém.